Salve DL, salve galera do canal. Esse vai ser um vídeo rápido. Esses dias eu postei na Facebook, na minha rede social Facebook, uma imagem que não foi eu que criei não, peguei alguns grupos aí, mas tá o próprio crédito na própria imagem. E essa imagem já estava sendo replicada em diversas pessoas que eu vi. Então eu me senti na liberdade de pegar. E então nessa imagem dizia que os físicos são feitos de átomos, e o físico é a tentativa de um átomo de se encontrar. Então eu peguei essa frase e compartilhei e completei dizendo que a IDL, ou seja, nossa escola, a escola de Lúcifer, é os átomos que se entenderam, né, que se encontraram, né. Na verdade, na imagem diz que o físico é feito de átomo e um físico, na verdade, é um átomo tentando se entender. Então, eu disse lá que nós da escola de Lúcifer é os átomos que se entenderam. Então pode parecer filosófico, né, uma brincadeira e tal, mas eu falo de fato, tá? É real. Porque, na verdade, é verdade. Por que um físico é um átomo tentando se entender? Porque o físico é aquele ser, aquela pessoa que está estudando a estrutura da luz. Então aqui na escola a gente já explicou, a gente ultrapassou o tecido espaço-temporal, que nada mais é que percepção cognitiva, que nada mais é que esse mesmo processo atemporal, que chamamos 7/12 momentos eternos, porque é esse mesmo 7/12 momentos se repetindo, a luz mergulhando. Imagine, é complicado, tá? É um vídeo chamado, eu diria, para quem quiser estudar o conteúdo na escola. Então imagine que não há começar, antes, depois, durante. Isso aí é tudo questões temporais, que depende de referência, perspectiva, tá? Presente, passado e futuro. Então tudo que envolva isso já é espaço temporal. Então imagine que existe um processo, aí que está a dificuldade, tá? Eu já adianto, existe sim essa dificuldade de entender esse processo, mas existe um processo, e esse processo ele é atemporal, e para ele não se estagnar em si mesmo, como se isso fosse possível, mas para ele não se estagnar em si mesmo e ter surpresa, ter realidade, ele precisa se mover, porque consciência é movimento, movimento traz alívio, o contrário é estagnação. Então para se mover, a luz quando mergulha de alfa a ômega, que é esse processo, vocês têm que entender, por isso que Jesus falou no Apocalipse que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então entenda, existe um processo de alfa a ômega, tá? Do 1 ao 13. É cabala isso, geometria sagrada. Então esse processo é o que? É a luz mergulhando no nada e se procurando. Por quê? Porque é essa essência que chama ela para ela fugir dessa agonia. Por que ela agoniza? Porque ela sabe que o alívio existe, porque ele grita, é o atemporal. Então ela se destaca desse nada. Assim começa a desenhar a geometria sagrada. Eu tô falando na base, entendeu, galera? Qualquer perspectiva que você precisa entender por que a luz se comporta como comporta, tá? Por que o átomo é o que é. Por isso que eu tô te falando. Aqui na escola somos os átomos que se entenderam, que se encontraram. Porque aqui eu já expliquei diversas vezes nesse vídeo. O nosso mestre aqui, fundador da nossa escola, ele sempre explica. Tem um livro de mais de 1000 páginas que eu recomendo. Então você estudando esse livro, vendo nossos conteúdos, nossas ajudas aqui no entendimento do que for necessário e etc, entrando aí no link fixado que eu vou deixar, estudando aí no nosso portal, você também será mais um átomo que se entendeu, compreende? E o que é o átomo se entender, tá? Eu vou falar o que é agora, para vocês não pensar que é achismo, tal, lá, eles são, blá, entendeu? Para você também entender, isso é a verdade, tome. Para você entender, estuda o 7/12. Por quê? Porque é esse processo, tá? A luz mergulha no nada, ela agoniza, ela só agoniza porque ela já conhece o momento final, o alívio todo geral, né? Essa estrutura, a existência. Então, para a existência existir, haver movimento, não ser estagnado, o atemporal, para ter surpresa, porque o atemporal, imagina, as pessoas têm dificuldade de abstrair. Atemporal é literalmente temporal, não tem tempo e espaço. Precisa de tempo e espaço para você sentir, para você ter surpresa. Então, atemporal, intrinsecamente, você já entende que qualquer possibilidade de sentir já foi sentida. Ou seja, qualquer coisa que você possa conceber, ali já foi. Ou seja, não há o haver. Para existir o haver, você precisa de surpresa. E para haver surpresa é o que eu estou explicando. É aí que vocês têm que entender o 7/12. Entender o 7/12 é mais um átomo que se encontrou. Então vamos lá. O físico não é feito de átomo? Nós também somos feitos de átomos. Então,
um aglomerado de átomo começa a estudar a si mesmo, que é a estrutura atômica, até que ele entenda que o átomo nada mais é que é uma organização da luz procurando nada. Assim ela se organiza nesses 12 momentos eternos que você pode estudar aí, que é a mesma, ó. Por isso que tem o átomo tem probabilisticamente 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q, tá vendo? 7. Nós temos 7 chakras centrais. Essa comunhão nossa com a estrutura da luz que traz essa ilusão de espaço-tempo. Então isso é o átomo se entendendo, entende? É uma troca simbiótica. Então essa organização que é feita de dentro para fora e não o contrário, não existe mundo, dimensões, etc, senão por nossa comunhão toroidal, plasmando em tempo e espaço, ou seja, fazendo essa leitura em tempo real desses processos diante daquela percepção. Se não fosse por isso, não existiria existência. Então, a partir dessa observação, geramos um ritmo coletivo, entendeu? Esse ritmo coletivo que vai dizer como que o mundo será, se será de um jeito ou de outro, as possibilidades. Mas esse mundo organizado, você tem os astros acima e os átomos abaixo. Assim você tem micro e macrocosmo, para você ter referência de tempo e espaço, entende? Aí de micro a macro, você tem uma organização consciencial. É o reino mineral, tá? Estude aí nossos conteúdos, vou deixar tudo aí no link aí, ó. A organização dos reinos eternos. Aí eu vou explicar processo após processo. Mas aí nessa organização, do átomo até o macrocosmo, você vai ter o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, entendeu? Aí o ser humano ao meio, olhando essas movimentações macro e micro, ele tem essa ilusão de no micro ver um átomo e do macro ver um sistema solar, que dá na mesma, apenas referência. Aí esse humano temporal percebendo isso, ele transborda. Transbordando, ele é o átomo se entendendo. Então agora você já pode trabalhar com esse tecido da luz. Isso é o que ficou conhecido nas mitologias como anjos, ou então alienígenas, seres multidimensionais e assim sucessivamente. Então é isso, por hoje é só. Eu falei que era um vídeo rápido e vai ser, vou encerrando aqui. Então, se você quer ver esse post que eu fiz, minhas redes estão aí embaixo aí, eu postei no Facebook, acompanhem lá, eu divulgo muita coisa aí de conhecimento da nossa escola, se você for novo por aqui, mas de qualquer forma, entre no link fixado, você vai acessar o nosso portal e ali tem conteúdo de sobra, e você também será mais um átomo que se entendeu, tá? E entender o átomo simplesmente é flutuar tempo e espaço, entendeu? Aí essa brisa aí de sétima, oitava, tem um vídeo aí sobre dimensões, dá uma olhada lá também, tá? Aí você vai entender que dimensões, qualquer possibilidade de discernir mundos, seja lá o que for, antes, depois, durante, milhão, tudo isso aí é temporal. E para você comungar, para você conseguir discernir, pensar, entendeu? Raciocinar sobre tempo e espaço, você precisa de no mínimo 3, passado, presente e futuro. Não importa, mas passado de quanto tempo, ou futuro de quanto, não importa, ó. O movimento já tem passado, presente e futuro, que é o que? É onde estava, para onde foi, né? E por exemplo, eu estou aqui, certo? Para trás é passado, para frente e futuro. Simples. 3 tempos. Tudo é isso. Lá no átomo, a fagulha se procurando é isso. Ela agoniza diante do nada por ser absoluta e procurar esse alívio. No nada, todo lado é o mesmo lado. Então, se ela não se usar de perspectiva olhando para si mesma, ela vai ficar agonizando eternamente, hipoteticamente falando. Então ela se destaca quando agoniza, olhando para si mesma ela percebe que ela não é mais agonia. Então você tem alfa, beta, né, que no final vai ser alfa e ômega, né, depois do processo todo feito, mas a princípio é alfa e beta. Quem observa alfa e beta vermelho e azul vai ser um meio termo entre vermelho e azul, entende? Então vai ser dor e alívio. Isso também liga lá com a Bíblia, se não for por amor vai ser pela dor, e assim sucessivamente. Então quando há esse destaque do vazio do nada, quem percebe é o terceiro, que ele começa a raciocinar sobre o nada hipotético, de onde ele sai dessa agonia e ele já se vê sendo alívio. Então ele tem que jogar com dor e alívio, assim ele vai posicionando os processos. Isso é a geometria se fazendo, isso é o ser humano se encontrando, depende de onde você olhar, entendeu? Então entender esse processo é a mesma coisa, dos átomos agora se entenderam. Então quando você entende o átomo, você sai fora dele, entendeu? Agora você faz a manutenção dele, compreende? Então por hoje é isso. Se você é novo, óbvio que não vai dar pra entender o que eu tô dizendo, ou até vai entender as palavras, mas vai achar que entendeu e aí vai querer começar a falar várias coisas, pra você entender de fato o que eu estou falando, porque, tipo assim, o que eu tô falando é uma coisa, o que você tá entendendo vai depender do que você tá entendendo, das referências que você usa diante da minha argumentação. Então você tem que, por fé, se você não entende, por confiança, seja por que for, se você não for estudar, que o átomo se encontrar é nada mais que isso, é entender esse processo atemporal. Entende? Eu tenho um vídeo aí falando sobre o Big Bang nessa visão, tá? Você vai entender que o Big Bang, no caso... Não vou entrar nisso aqui, mas para qualquer um que queira estudar, vai entender o que eu tô dizendo. E vai ser mais um átomo que se entendeu, ou seja, se encontrou.
Então é isso, agradeço aí a participação de todo mundo. E outra coisa que eu queria falar aqui rapidão, eu tenho soltado uns vídeos aí um pouco mais chato para algumas pessoas, porque fica descendo em detalhe, vai entrando em coisas de matemática. Aí nesses vídeos eu costumo falar que eu estudei isso muito tempo, e quando eu falo isso, gente, não é zoeira, é de fato. Eu tenho provas aí, por exemplo, eu tenho o Fabiano, que é da escola, minha própria mãe, porque eu vou falar, por exemplo, eu não sou tão novo quanto posso parecer, certo? Então, desde muito tempo atrás que eu já sou curioso por diversas coisas, mesmo antes de querer entender a eternidade, eu já queria entender as coisas, então eu gostava de ciência, matemática e tudo mais. Então, para vocês entender quando eu falo que eu já estudava geometria sagrada no passado, porque eu venho de escola pública, né? E eu sei que tem escolas particulares que ensinam até música e tal, mas em escola pública, que eu estudei, por exemplo, no interior, eles ensinam o básico mesmo ali, entendeu? Matemática, português, antes era ciências, depois a ciência foi subdividida em algumas áreas, né? Enfim, foi subdividida, história, geografia, e depois chegou inglês, então era esse mínimo. Então, claro que a gente não estudava geometria profundamente, sabe, esses assuntos que eu venho abordando. No entanto, eu estudava. Como? Na época não tinha internet, então duas provas que eu postei nos vídeos, né, tenho várias, mas minha mãe e o Fabiano, por exemplo. A minha mãe eu vou falar por quê, e o Fabiano também. A minha mãe, por exemplo, ela vai lembrar que, tipo assim, na quinta série que eu me lembro, ou até antes mesmo na roça, como eu estudei na roça, mas eu acho que foi na quinta série quando eu comecei a estudar na cidade, ia pessoas visitar a nossa sala de aula para vender uns livrões, entendeu? Muita gente vai se identificar aí, uns livros grossão, que era de conhecimentos gerais, para prestar faculdade, para fazer concurso, essas coisas. Então, a primeira vez que eu vi, já fiquei fascinado. Eu convenci minha mãe, por favor, compra, porque eu queria estudar, tá ligado? Então, através desses livros, até onde eu sei, deve ter uns 3 lá na casa da minha mãe até hoje, que tem mapa, tem uma porrada de coisa. Então, a gente tinha esses livros e eu vivia estudando eles, entendeu? Para entender geometria, matemática, ciência, entendeu? Conhecimento. Eu sempre fui interessado em conhecimentos gerais, entendeu? E também o meu estudo, porque a gente gravou um vídeo com o Mestre Bob hoje, já tá falando sobre estudo, metodologia. O meu estudo é sempre, tipo assim, visitar coisas pra eu ir entendendo. Eu nunca fui de anotar muito, decorar, entendeu? Foram raras exceções que eu decorei alguma coisa na minha vida. Eu lembro que eu decorei, por exemplo, tão poucas que foram. Por exemplo, uma vez a gente foi fazer prova de geografia, aí eu lembro certinho, eu estudando, eu lembro a frase que era, por exemplo, por que o Brasil é um país, por que o Brasil é quente, né? Por que ele é um país tropical? Porque a pergunta era exatamente assim: por que o Brasil é um país tropical? A resposta: porque está situado próximo à linha do Equador. E dessa vez eu decorei mesmo, porque estava na época da prova. Eu lembro que eu não prestei atenção na aula, faltei alguns dias, matei a aula na época, então eu não sabia. Aí ia ter prova, boletim, aquelas coisas. Aí eu sempre, tipo assim, eu às vezes conversava e tudo mais, mas eu sempre tirava uma nota legal na prova, né? Então, nessa época que chegar essa prova, eu não sabia o conteúdo, eu não tinha nem prestado atenção. Não me prestando atenção, eu já entendo, eu não sabia. Então, nesse dia eu tive que decorar. Eu peguei no dia, fiquei no quarto, eu lembro certinho tudo. Então, eu decorei. Mas voltando, o meu método de estudo é só ler mesmo, e me informar. Então, serve um vídeo e tal. Às vezes eu tô fazendo as coisas e ouvindo, eu já vou aprendendo, entendeu? Já vou linkando com as coisas que eu já sei. Porque pra mim estudar é o seguinte: pega uma tese, uma antítese e chega numa síntese. A partir do momento que eu cheguei numa síntese, eu aprendi aquilo. Aí eu vou só aprofundando para ver detalhes, entendeu? Para poder conversar com mais gente, não ficar só em achismo, tá? Então, o que acontece? Aí eu lia muito esses livros. Então, a minha mãe é prova que ela deve ter lá ainda na casa dela esses livros. Então, foi li nesses livros que eu estudei geometria, né? Não geometria sagrada, geometria mesmo normal. Eu tinha até régua de geometria e tudo. E o Fabiano, onde o Fabiano entra nessa história? Pra vocês verem que eu gostava de estudar e não é balela. Então, teve uma época lá que a gente tava, pra vocês terem uma noção, pegando um ônibus, viajando horas e horas pra muito longe. Aí a gente ficava lá às vezes semanas, quinzenas, às vezes até meses nesse lugar, depois voltava pra casa. A gente tava trabalhando no esquema lá. Então, tipo assim, a gente tinha que levar o mínimo de coisa que a gente fosse precisar lá. Adivinha? O Fabiano mesmo, não sei se ele vai lembrar, eu acho que sim, mas lá ele até comentou, falou: caraca, o Leandro é diferente no caso, porque tipo assim, a galera levava violão, bebida, levava um monte de coisa, né? Eu também tocava, bebia com a galera, mas eu levava esse livrão, tá ligado? Então, tipo assim, depois do expediente tava lá, eu lendo, estudando, porque eu sempre fui muito curioso com essas coisas, tá entendendo? Então, quando eu falo lá que eu estudava, não é pra aparecer nada, é só pra dar uma base pra galera saber que, tipo assim, eu já visitei aqueles assuntos. E pra mim é muito lindo e magnífico hoje conseguir conectar com esse 7/12, entender a realidade, entender isso tudo. É maravilhoso. Então, pra gerar conteúdo, pra ajudar a escola, pra arrebatar pessoas, pra conectar mesmo, ver que é ciência, não é pseudociência. Porque tanta gente fala: falou geometria, conectou geometria com ciência, é pseudociência. Sendo que a geometria está em tudo. E na própria ciência deles. Por isso que eu tenho feito esses artigos também, né? Pra mostrar, gente, que a geometria tem tudo neles mesmos. Você pode ver. Como é que eu posso dizer, gente?
nos modelos, né, de estrutura atômica, nos modelos do próprio DNA. E eu postei recentemente sobre eles encontraram lá uma nova partícula lá, não sei das quantas, no computador quântico, etc. Entendeu? Vão pesquisar. Até estudos antigos mesmo, mergulha nos... O que é o quarks? Você vai ver que é o mesmo processo de delta observando alfa e beta, jogando com dois momentos. Aí você vai ver as cores posicionadas, triângulo para cima, triângulo para baixo, tá em tudo. O hexagrama tá em tudo, mesmo na ciência ortodoxa deles. Então o meu papel é fazer eles pararem com essa hipocrisia de falar que a gente fala pseudociência, porque se conectar geometria com ciência não é ciência, sendo que isso tá em tudo deles. Vai pegar a tabela periódica, a tabela dos elementos, entendeu? A configuração. Você vai ver o desenho lá da questão dos DNA, né? De como que vai estruturando. Vários pentágonos, entendeu? Você tem essa estrutura para tudo que é lado, tá? Os vírus, bactérias são tudo nano partículas. Aí você vai estudar estrutura, entendeu? É bem ali perto da própria estrutura geométrica mesmo, entende? Então é uma hipocrisia danada e eu tenho gravado esses vídeos por isso também, tá? Então já era pra eu ter encerrado, eu só dei esse adendo, porque quando eu falo lá que eu estudei, não é só, talvez as pessoas falem, fica falando estudou, mas como assim, na escola? Também, a escola a gente estudou um pouquinho de geometria, mas igual eu disse, na particular, nada, nem lembro direito que a gente estudou de geometria na escola normal. Mas eu em casa, por mim mesmo, estudava bastante nesses livros, entendeu? E por que eu tô falando dos livros? Porque na época, e de novo, posso parecer novo para alguns, mas eu não sou tão novo assim. Eu passei virada de milênio, eu vi Mamonas Assassino morrer, Ayrton Senna, entendeu? Eu vivi essas coisas, assisti A Viagem, uma das novelas que mais me impactou na época, eu vi o Xande, aquele desdobramento com, né, de ir pro umbral, blá blá blá, aquelas coisas eu gostava muito, gosto até hoje das lembranças. Então não tinha internet nessa época, então as pesquisas eram mais manual. Eu sempre adorei, por exemplo, biblioteca, tá entendendo? Operação Cavalo de Troia, né, que é uma coisa que eu fui ler futuramente. Eu faltei sair virando mortal pela rua, porque eu achei 3 livros do Operação Cavalo de Troia numa biblioteca, tá entendendo? Tem gente que odeia pensar em ler um livro. Agora imagina a pessoa que ficou tão feliz que queria sair virando mortal, entendeu? Eu saí, tipo, comemorando na rua, cheguei em casa, a primeira coisa que eu queria falar, na época eu tava juntado, eu achei um livro que eu gosto muito aqui pra me ler. E na época foi uma bênção, porque eu tava mudando, saindo da casa da minha mãe pra juntar com uma pessoa, então as condições, né, ficariam mais apertadas pra mim, porque eu tinha que lidar com aquilo tudo sozinho, era mulher, aluguel, era tudo, então nem internet eu tinha ainda. Então nesse período foi quando eu achei essa biblioteca e achei esses livros, entendeu? Então eu poderia ler o livro, porque eu tava sem internet, entende? Então é isso, galera, eu agradeço por quem chegou até aqui, fiquem com Deus, acompanhe aí os conteúdos, nem entra no link fixado se você for novo, também dá uma força aí, deixa o like que ajuda bastante, faça um comentário por favor, se você gostou, o que você achou, as dúvidas, qualquer coisa que quiser comentar aí, luz pra nós, quem for da escola, e se inscreva no canal se não for inscrito. No mais é isso, fique com Deus, luz pra nós.